Aí ele tem Flamengo fora, tem Ceará fora, tem Vasco em casa. E aí no dia 30, no sábado, a Libertadores contra o Santos. Professor, como é que você resolve aí esse quebra-cabeça, hein? É um quebra-cabeça mesmo, espalhando as pecinhas na mesa e vendo cuidadosamente que pecinha você usa em cada uma dessas situações. Parecem jogos escolhidos a dedo, né? Que você tem essa sequência numa semana, Grêmio, o maior rival, e o Flamengo, isso é dose para elefante. Né? O Não Grêmio é tem quem muito... briga direto ali, né? Não é Então, qualquer Grêmio, não é um tem Grêmio muito... ponto a ponto que você está disputando. Não tem muito como escapar, Bruno. Fatalmente é o brasileiro que vai ser menos aquinhoado, perto da perspectiva de final de Libertadores, e mais na frente, lá a Copa do Brasil, a gente não sabe, mas enfim, o brasileiro é que vai ter que tirar um pouco o pé do brasileiro, de uma maneira que não descaracterize a equipe. No linha de passe, por exemplo, eu sugeri isso, fui mal interpretado, que achavam que eu estava querendo que poupasse o Everton contra o Corinthians, mas não é isso. É que geralmente quando você poupa, você nunca pensa no goleiro. Mas o Everton era um que eu não colocaria, não contra o Corinthians, mas contra o Grêmio, que é o próximo rival. Primeiro que o Palmeiras tem um reserva confiável, a gente não sabe em que situação ele está, porque está sem ritmo. Mas o Jailson é um jogador de um certo status na história do Palmeiras, está lá como um reserva confiável. Então eu começaria por ali. E faria o cálculo muito com o pessoal da fisiologia. O problema é físico. Muito do que o Palmeiras tem sofrido, não no último jogo, que foi muito mental, mas também tem a parte física. Eu trabalharia com planilhas e com o pessoal da fisiologia. Eu acho que é um momento mais de poupar com consciência, no sentido do sabendo usar, não vai faltar. Sempre com o olho lá na frente. E não tem muita escapatória, né? Você tem que trabalhar com objetivos. Agora, é curioso, né? Como volta e meia a gente fala, parece que o destino escolhe certos jogos para esse dilema. Quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores contra o Deportivo Cali, ele tinha uma final de Paulista contra o Corinthians e colocou os reservas, praticamente perdeu o título ali quando perdeu de 3-0. Volta e meia também a gente fala isso em relação a grenais, né? Parece que semana cheia do Grêmio ou do Inter, tem sempre o rival lá no meio. É uma coincidência de tabela que só agrava essa situação, né? River e Boca passaram por isso agora há pouco também. Na semana que tinham as decisões de semifinais contra Palmeiras e Santos, eles estavam duelando por uma vaga na final local da Copa Maradona. Então, além do que, ainda tem mais esse elemento, né? Sempre tem um chato falando que contra o rival não se poupa ou devia poupar menos, principalmente se o resultado não for o que se espera. O Abelão também que se prepare para isso. E assim, é um nosso, Palmeiras né? que está Abelinho. ainda na disputa pelo título do brasileiro. O Abelinho, Sormani, como é que ele faz? Não dá para abrir mão do campeonato. Ou dá. Ou tem que abrir. Não dá. Eu não abriria. Eu não abriria. Porque o que a gente falou, o Palmeiras depende só dele para ser campeão brasileiro. Só dele. Só dele. Porque ele está a 9 pontos do São Paulo, mas ele tem 2 jogos a menos. Se ele fizer vitória nesses 2 jogos, ele cai a 3. Ele tem um confronto contra o próprio São Paulo no Morumbi. É verdade. Mas não tem torcida. Então o Palmeiras só depende dele. Só depende dele. O elenco eu acho muito bom. Muito bom. Aliás, se você me permite, Bruno, um amigo meu palmeirense acabou de me mandar um WhatsApp dizendo o seguinte: pô, mas vocês estão de sacanagem com o Palmeiras? O Zé Rafael não é titular. O titular é o Patrick de Paula. Só não jogou contra o River porque estava suspenso. É verdade. Aí a gente iria confrontar o Patrick de Paula com o Lucas Braga. Será que daria o Lucas Braga? Entendeu? Bom, enfim, não, mas aí é o seguinte, gente. Aí. Esse cara a cara, deixa eu explicar. Esse cara a cara vamos fazer de novo depois. Porque senão pode ter o Felipe Melo, pode ter o Wesley. Sim, sim. E aí o que muda? O Gabriel Menino pode ir para lateral. E aí é Gabriel Menino contra Pará. É diferente de Pará contra Marcos Rocha. Muda tudo. Então, certo? E o meio de campo, aquela história, Danilo ou era o Alisson? Não, mas espera aí, se for o Felipe Melo. Então tem muita coisa que pode mudar até lá, né? A gente pegou o último time que entrou em campo, né? Acho que é isso. Bruno, bom, só para dizer isso, para explicar aí, porque esse meu amigo palmeirense me mandou essa mensagem, talvez outros palmeirenses também estejam pensando na mesma maneira, né? Só para a gente
né? Boa. Explicar aí. Esse critério prejudica o Palmeiras, né? Eu não abriria. Porque é o Palmeiras do seu pior jogo, o Santos do melhor, né? O Santos é melhor, exato. É isso. Mas eu não abriria. Fala, Eugênio, para eu ouvir o Mancini depois. Sobre a questão anterior, tem aquele velho ditado, né? Mais vale um pombo na mão do que 2 voando, é isso? Eu acho que se o Palmeiras quiser encarar Campeonato Brasileiro achando que ele vai conquistar a tríplice coroa, ele pode quebrar a cara nas 2 finais onde ele já está. Até porque, se ele ganhar a Libertadores, ele vai ter que viajar para Mundial de Clubes. Olha que loucura que vai ser isso. Gente, o brasileiro agora não pode ser prioridade. Um outro aspecto aí, Eugênio. Ele está longe do título. Ele depende dele mesmo, tem que ganhar um monte de jogo difícil. Mas, ele Eugênio, tem que agora reservar os jogadores dele para as finais que ele já tem garantidas pela frente. E, é claro, não pagar mico, não vai botar um time horroroso para perder para rivais diretos, né, clubes de muita tradição. Então, mas quem entrar tem que entrar para jogar muito. Mas a prioridade não pode ser de jeito nenhum o Campeonato Brasileiro. Ele está na final de Libertadores e de Copa do Brasil. Quem quer tudo, nada tem. Não podemos esquecer uma coisa, Eugênio e Bruno, companheiros. O Palmeiras, apesar de estar em 2 finais, ninguém garante que o Palmeiras vai conquistar as 2 finais. Então, ele pode, por um azar ou por jogar mal, não ganhar nenhuma das 2. E se ele se largar o brasileiro, ele pode nem estar na Libertadores da América do ano que vem. Pode estar na pré-Libertadores. Então, ele tem que arrumar uma fórmula em que ele não abandone o brasileiro de tal maneira, não pensando em título, pensando em ficar... Mas já data para pré-Libertadores esse ano. Ele não pode priorizar. Na Libertadores, na fase de grupos.